Em relação à tipologia descrição, primeiro que nós vamos trabalhar. A descrição é uma reprodução mental da impressão que a gente tem de alguma coisa. Descrever é dizer minuciosamente como alguma coisa, um lugar ou alguém é. Então, quando eu escrevo uma descrição, ou quando eu leio uma descrição, o objetivo que o autor tinha ali era me fazer, como leitor, imaginar aquilo que está sendo descrito. Então, ele diz minuciosamente como é essa pessoa, esse lugar, esse objeto, exatamente porque ele quer chegar nessa reprodução mental. Ele quer que eu detalhe na minha mente esse lugar. O tempo não é relevante, porque a descrição ela é um texto fotográfico. É como se eu estivesse lendo e conseguisse fotografar o ambiente, ou conseguisse criar um quadro, desenhar um quadro do ambiente, como dizia Olavo Bilac. Então você acaba não tendo muitos verbos. Olha aí a estrutura linguística. É isso que acaba acontecendo quando a gente fala do tipo. Lá, quando a gente definiu o tipo, a gente falou assim, olha, o tipo textual ele tem algumas afinidades, algumas estruturas linguísticas comuns. Então, por exemplo, na descrição, o tempo não é relevante, acaba não tendo muito verbo. E ele pode ser chamado de texto de caracterização, de adjetivação ou detalhamento. Por quê? Porque ele é cheio de detalhes, ele é cheio de adjetivos, portanto. Se eu falo é um homem, eu não consigo descrever, eu tenho que dizer como é esse homem, a altura, a raça, a cor dos olhos, o formato. Tudo isso vai fazer diferença para o detalhamento. Então, a descrição, por exemplo, é um texto com muitos adjetivos. Não significa que não apareçam adjetivos em outros textos, mas na descrição, esses adjetivos são necessários para dar esse detalhamento. Bom, qual que é a melhor forma de ler uma descrição, de fazer uma leitura? A descrição ela é um texto figurativo. O que significa isso? É um texto que tem o objetivo de criar imagem para quem lê. Então, a melhor forma da gente aprender a fazer uma leitura de um texto descritivo não é lendo várias vezes, é lendo uma vez, mas tentando criar imagem. Então, por exemplo, vamos pegar esse texto do Almeida Garré, que era um escritor português que escrevia textos teatrais. Isso aqui é o primeiro ato de uma peça dele chamada Frei Luís de Souza. É um texto que está aí, pequeno, curto, mas que eu gostaria que a gente lesse de uma forma especial. Nós vamos ler esse texto uma vez, mas vamos tentar criar uma imagem. Não precisa grifar nada, não precisa. Eu quero que vocês criem a imagem. Então ele fala assim: Câmara antiga. Então você vai tentar imaginar um lugar antigo. Ornada com todo luxo e caprichosa elegância portuguesa dos princípios do século XVII. Então não é só antiga, mas é muito antiga. Agora, é uma câmara antiga, é um lugar antigo. Com luxo, então eu já imagino aqueles móveis antigos, mas num ambiente mais luxuoso, aquilo que às vezes a gente vê até em museu, aqueles exemplos de móveis, eu vou colocar nessa câmara. Porcelanas, varões, sedas, flores. No fundo, 2 grandes janelas rasgadas, dando para um eirado que olha sobre o Tejo e de onde se vê toda Lisboa. Então, o que eu imagino agora? Eu imagino esse ambiente com 2 grandes janelas. E essas 2 grandes, por quê? Porque são janelas rasgadas, elas dão para um eirado, para uma beiradinha, e dali eu vejo Lisboa. Isso significa que eu estou num lugar alto. Então, eu estou olhando ali. Depois ele me fala, entre as janelas, um retrato em corpo inteiro de um cavaleiro moço vestido de preto com a cruz branca de noviço de São João de Jerusalém. Então agora eu imagino que entre as 2 janelas tem um quadro. E nesse quadro tem um moço vestido de preto, corpo inteiro, segurando uma cruz branca de noviço. Então eu estou imaginando o ambiente. Vocês estão conseguindo criar isso na cabeça de vocês? De frente para a boca da cena, um buffet pequeno, coberto de rico pano de veludo verde franjado de prata. Então eu imagino aquele bifezinho, aquela partezinha ali, com esse pano verde, um veludo. Eu consigo imaginar até um veludo meio musgo, que era muito comum antigamente, com franjinha prata. Sobre o buffet, alguns livros. Então, você vai criando isso na sua cabeça. Você imagina o buffet e põe livros ali. Obras de tapeçaria meias feitas e um vaso da China de colo alto com flores. Algumas cadeiras antigas, tamboretes rasos, contadores. Então, eu vou imaginando agora o que tem lá dentro. Eu tenho aí nesse buffet esse tecido verde, depois eu tenho o quê? Os livros, eu tenho um vaso chinês de colo alto, tem flores nele. Comecem a criar isso. Tem cadeiras, tem tamboretes, criem essa imagem. Aí ele fala, da direita do espectador, porta de comunicação para o interior da casa. Então, imagina. Da esquerda para o exterior. É no fim da tarde. Eu consigo imaginar esse no fim da tarde, até aquela luz solar meio amarelada entrando por esse ambiente. Observem que aqui eu vou ter, de fato, uma descrição. Por quê? Diz como um lugar é,
Aqui era o primeiro ato da peça dele, quer dizer, ele estava mostrando como que seria o lugar em que a peça ocorreria, então tem todo um detalhamento. É cheio desses adjetivos exatamente para detalhar. E a gente sabe, por exemplo, que isso é uma sala de entrada. Não tem essa palavra, mas dá para saber. Porque quando você cria a imagem, se tem porta para o interior da casa e porta de comunicação para o exterior, isso é uma sala de entrada. A gente sabe pelos móveis. A gente consegue imaginar aqueles móveis antigos, mais escuros, todos detalhados, luxuosos. A gente sabe pela posição da casa. É uma casa que está no alto, de onde você vê toda Lisboa. A gente sabe, inclusive, que é no fim da tarde. Há quanto tempo esse texto foi escrito? E vai ser sempre no fim da tarde, sempre você tem essa imagem dessa luz solar amarelada entrando nesse momento. A melhor forma de você ler um texto descritivo é você tentar imaginar. Igual criança, a gente fala que essa é a técnica primordial de leitura. Uma criança, quando ela está ouvindo uma história, não sabe ler ainda, ela começa a criar a imagem nela. E essa criação da imagem, ela chega a pôr para fora, olha, tem um monstro ali. É o que faz o diferencial para ela lembrar e gravar aquilo por longo prazo. Então, quando você pega um texto descritivo, a primeira coisa que se faz é criar a imagem daquilo que nós estamos lendo. Então, você lê uma única vez, não precisa ler duas, nem três, nem quatro, é uma só. Mas você lê como se você estivesse criando um quadro mental. Isso facilita muito para vocês entenderem o texto.